Olá, amados irmãos e irmãs aqui do nosso canal. Sou o Diácono Daniel, mais uma vez nos encontramos aqui para partilhar a palavra de Deus. E hoje, na liturgia desta segunda-feira, nos chama a atenção para algo muito importante que nós precisamos trazer para a nossa vida: aprender com a palavra de Deus. Hoje a liturgia nos traz 1 Macabeus, capítulo 1, nos traz também o Salmo 118, 119, e o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, de 35 a 43. Aquela passagem do cego, que mesmo sendo as pessoas dificultando o acesso dele a Jesus, ele grita bem forte: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O que é importante nessa palavra? É importante a gente pegarmos a primeira leitura de 1 Macabeus. Essa história se passa na época do povo de Deus, que o povo de Deus estava no exílio, e surge um rei muito duro, Antíoco Epifanes. Ele ascende ao trono e o povo de Deus, que sempre viveu aos cuidados de Deus, eles começam a perceber que eles tinham necessidade de fazer acordos com os povos vizinhos. É interessante que na primeira parte, logo no versículo 10, a palavra diz assim: brotou a raiz iníqua Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. É interessante essa palavra porque, como ascendeu um novo rei, o povo que tinha Deus como Senhor, como rei, aquele que os guiava, de repente surgiu neles pessoas que suscitavam neles alguns desejos, algumas necessidades, vontades para com os povos vizinhos. Amados irmãos e irmãs, olha como o inimigo é astuto. No versículo 11 diz assim: naqueles dias apareceram a Israel pessoas ímpias, que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos dela, muitas desgraças nos aconteceram. Essas palavras agradaram a alguns do povo, que se entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Veja bem, amados irmãos e irmãs, como nós temos que ficar atento nas coisas da fé. Porque pessoas infiltradas, muitas vezes, elas com um bom discurso, com a boa oratória, querem nos fazer pensar que nós não precisamos mais de Deus, mas de coisas, pessoas, sistemas, ideologias. E tempos em tempos tem pessoas que estão propondo isso para nós, para os nossos filhos. Por isso devemos ficar muito atentos sobre essas realidades do mundo hoje. Pessoas que vêm dizer para nós: não precisa muito dessas coisas hoje não, isso é radicalismo, Deus não é assim não, nós precisamos ser mais sociável, não podemos ser radical, não podemos ser polarizadores. Então as pessoas estratégicas começam a colocar isso, arrefecendo nossa fé e o nosso desejo de viver de forma correta a nossa fé e os desejos de Deus. Por isso, no versículo 14, eles dizem assim: após essa proposta, e o rei automaticamente aceitou, e o encardido quer isso mesmo, que a gente vai dando espaço para que ele entre. Então, o rei autorizou, eles edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios, já deixaram de viver sobre as normas, sobre as leis de Deus, agora eles começam a agradar os gentios, aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Veja bem, ensino, é isso que o inimigo quer fazer conosco, amados irmãos e irmãs. Que nós vamos renunciando, naquele tempo, o sinal da aliança de Deus com Abraão era a circuncisão, era um sinal de pertença ao povo de Deus, eles vão renunciando
esses sinais, que características como eles pertenciam ao povo de Deus. Não é assim conosco hoje, quando o mundo fica colocando essas coisas, nos fazendo renunciar, todos aqueles sinais que nos faz fazer, nos tornar pertença do povo de Deus. Veja bem, os sacramentos, por exemplo. Quantas vezes a gente escuta hoje as pessoas dizerem assim, não, confessar para quê? Não, Santa Missa, não, importante se rezar em casa. As pessoas vão relativizando as realidades da fé para que nós possamos ir afrouxando aos poucos, ao ponto de renunciar à aliança sagrada. Diz no versículo 15: associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então, as coisas mundanas e o inimigo vai entrando a partir de um bom discurso. De repente nós nos pegamos renunciando aquilo que é de Deus e começamos a praticar o mal. O versículo 41, já pula um pouquinho para frente, o versículo 41. Olha como o inimigo é astuto. Ele que desde a entrada já começou a armar todo o sistema, agora no versículo 41 ele diz assim, então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos tornassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, inclusive muitos israelitas adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Veja bem, aquilo que era uma proposta, aquilo que foi colocado como uma sugestão, seduziu o povo, ao ponto do povo abandonar as coisas de Deus. Agora, o rei que estava sendo bonzinho e acolhendo eles, impõe como lei. Olha, nós precisamos ficar muito bem atento com quem nos governa. Muitas vezes o discurso é tratar o pobre, cuidar do menor, o fragilizado, o abandonado. Daqui a pouquinho tem lei que nos obriga a afastar até de Deus. Não sei o que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Seguindo nesse primeiro capítulo do livro de 1 Macabeus, no versículo 54, ele diz assim, no dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar do sacrifício a abominação, a desolação. Pelas cidades circunvizinhas de Judá, construíram altares, queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo e depois rasgados. Agora, amados irmãos e irmãs, tem muita gente que fica falando para você, não, você pode viver a sua fé, por enquanto eles vão deixando, eles não vão se infiltrando. Agora, esse rei Antíoco invadiu o templo sagrado de Jerusalém. E se você pega a palavra de Deus, você vai ver que ele profanou todo o templo. Agora, ele está tomando conta e pegando tudo aquilo que é sagrado e destruindo a própria palavra. Quantas vezes a gente tem visto as pessoas fazer pouco caso da palavra de Deus, né? As pessoas fazendo pouco caso da vivência da fé, relativizando toda a fé. No início parece como uma boa coisa. Não, nós não queremos ofender ninguém, nós não queremos conviver bem. Não. Aos poucos eles vão pressionando. Aos poucos aquilo que era um convite, uma aceitação, passa a ser uma imposição. O inimigo não dorme. E se nós não decidirmos de uma vez por todas a renunciar tudo isso para viver a nossa fé, nós acabamos cedendo aos inimigos. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei de Deus. Veja bem, não é isso que esse povo tem feito? Você tem visto nas repartições públicas o crucifixo que há muito tempo a gente via? Quantas vezes a gente chegava e via uma Bíblia nesses locais, porque era importante? Não, agora eles excluíram Deus das repartições públicas. Essa ideia de dizer que o Estado é laico, não, o Estado não é laico, a maioria das vezes é ateu. Ele usa essa forma sensível, bondosa de acolher todas as religiões, mas para que todos vão arrefecendo na sua realidade de fé e daqui a pouquinho todos estão praticando a religião deles. E não é assim? Você lembra que nas escolas tinha momento de oração, momento cívico?
Agora você não encontra isso. Raramente você vê isso nas escolas. Então eles vão retirando Deus do nosso cotidiano. É a palavra que nos fala. E no versículo 62 é interessante aqui a gente prestar atenção. Muitos, mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer os alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Presta atenção, vai chegar um momento em que nós vamos precisar testemunhar a nossa fé. E aqui fica uma pergunta, nós estamos preparados para isso? Ou nós rompemos antecipadamente com o inimigo, ou nós permitimos que ele aos poucos vá entrando e nos tirando do caminho de Deus. É necessário, amados irmãos e irmãs, nós buscarmos ser fiéis a Deus em tudo. Para que quando chegar o momento de testemunharmos nossa fé, nós tenhamos essa capacidade, essa força, essa coragem de não se vender e não se entregar. E o que tem a ver o evangelho de hoje com tudo isso? Ao passar, esse cego ouviu dizer que era Jesus que estava passando. Então ele dá um grito bem forte: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E muitas pessoas o impediam, queriam impedir. Quantas pessoas querem impedir você de ir na igreja? Quantas pessoas querem impedir você de viver a fé? Quantas pessoas estão associando? Nós olhamos para os meios de comunicação, as redes sociais, tantos convites, tantas coisas que querem nos tirar do caminho de Deus. Quantas vezes querem nos impedir e aquela multidão queriam fazer aquele cego calar. Mas quanto mais eles queriam fazer o calar, mais ele gritava mais alto. O quanto ele precisava de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Até que Jesus vê a realidade dele e fala, chega até ele, toca nele e diz para ele: o que queres que eu te faça? E aí, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus é muito importante. Porque Jesus parou, mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Talvez nos falte isso, amados irmãos e irmãs, pedir a Deus a graça do Espírito Santo para que possamos enxergar de novo. Caia a cegueira espiritual dos nossos olhos e nós possamos perceber quem quer nos falar, quem está nos induzindo, quem está nos conduzindo, para que nós possamos romper de vez com o pecado. Porque esse é o desejo de Jesus. Jesus disse assim para ele: enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. Amados irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça cada dia mais para que nós possamos, com essa condição de cristãos, resistir até o fim, se for preciso, para permanecer no caminho do Senhor. Porque não tem nada nesse mundo que morreu por ti, a não ser Jesus. Nada nem ninguém. Coisas nem situações. Ideologias nem governo. Pessoas, ninguém. Propriedades, posses, ninguém morreu por você na cruz. Somente Jesus. E ainda que essas pessoas possam morrer por você na cruz, essas coisas possam morrer por você na cruz, nenhuma delas tem capacidade de ressuscitar ao terceiro dia. Amados irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que nos conceda essa coragem de romper de vez com as facilidades do mundo para permanecermos fiéis à vontade de Deus. Seja desterrado dos nossos olhos toda a cegueira espiritual que nos impede de ver o como encardido fica armando cilada para nos tirar do caminho do Senhor. Que a graça e a misericórdia de Deus possa nos envolver, possa nos fortalecer e cada dia nós possamos ser fiel a Deus cada dia a mais. Se você gostou dessa mensagem, envie para aquele amigo seu, envie para aquela pessoa que você gosta, para que ela também possa despertar para a realidade do mundo de hoje. Associe-se ao nosso canal, faça a sua inscriçãozinha lá, acione o sininho, ajude a impulsionar o nosso canal, porque cada dia que passa o nosso compromisso é esse: levar a palavra de Deus e buscar sempre mais enxergar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.